Senhoras e senhores, daremos, então, início às nossas palestras. E o primeiro palestrante, o senhor Walter Coelho da Rocha Neto, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduando em proteção de plantas, consultor da Labor Rural, nos projetos da área de agronomia, supervisor técnico do projeto Educampo Café e Fruta do Sebrae Minas, consultor da CNA no projeto Campo Futuro Silvicultura. O tema desse momento, custos de produção da eucaliptocultura em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos. Se todos me permitirem, eu vou quebrar um pouquinho aqui das formalidades e vou falar aqui embaixo, mais próximo aqui de vocês. Então, eu trabalho na Labor Rural, como apresentado. Todo o trabalho que a Camila descreveu aqui, eu não faço sozinho, tá? Toda essa equipe técnica aqui, o coordenador técnico é o Cristiano, que é especialista em gestão de custos e de propriedades rurais. 3 engenheiros agrônomos, eu, a Vanessa, o Leon, e 2 estagiários. Então, todo esse trabalho, geração de informações, atualização das informações mensalmente, é feito por essa equipe aqui. Não é só eu sozinho, tá? A Labor Rural ela está inserida dentro da Universidade Federal de Viçosa, no Parque Tecnológico, que é gerenciado pela UFV. Então, por isso, a gente tem esse convênio com a UFV. E, desde o ano passado, nós estamos fazendo esse trabalho junto à CNA. Em parceria com a CNA, estamos desenvolvendo o levantamento de custos de produção no formato de painéis, de eucaliptocultura, eveicultura, e esse ano a gente vai começar a fazer também um painel, né, piloto de pinos, na região sul do Brasil. Tá? Em 2016 e em 2017, nós já andamos através da eucaliptocultura em Guarapuava, no Paraná, Cristalina, Anápolis, Rio Verde e Catalão, no estado de Goiás. Esse ano em Teixeira de Freitas, Ipatinga, Curvelo e aqui em Campo Grande. Como a Camila citou, o acompanhamento do CNA aqui no estado do Mato Grosso do Sul vem desde 2013. Tá? Como é feito o painel? O painel é formulado mediante entrevista com produtores. Tá? Então, a gente senta uma tarde, todo mundo junto. Tem produtores, fornecedores de insumos, técnicos da área, e a gente define uma propriedade modal. Tá? Lá em 2013, o que foi levantado sobre o parâmetro aí da propriedade modal da região do Mato Grosso do Sul, da região aqui de Campo Grande. Uma propriedade de 500 hectares, sendo que dos 500 hectares, 40 somente era implantado de eucalipto. Vocês vão ver um pouco mais para frente, como já foi citado, né? Em 5 anos, praticamente dobrou a área de eucalipto da região do estado do Mato Grosso do Sul, e também o perfil da propriedade modal também mudou de lá para cá. De 2013 para 2017, mudou bem o perfil dessa propriedade. Tá? O valor da terra nua era em torno de 9 mil por hectares, lá em 2013. Espaçamento de plantio mais utilizado era 3,5 por 2,4. Espécie implantada era o Urograndes, que predominava. Ano 7 após o plantio, 2 ciclos que eram conduzidos lá em 2013, foi o que foi passado pelos produtores da época. Vocês vão ver que, em 2017, a atratividade, né, a atratividade do eucalipto reduziu, e, a partir daí, os produtores passaram a não conduzir mais o segundo ciclo. Foi o que foi levantado aqui em 2017. Então, já mudou bastante o perfil de lá para cá. Tá? Forma de comercialização era 100% para energia, vendida em pé. Tá? Outras atividades desses 500 hectares aqui era pecuária de corte e leite.
produtividade média, né, o incremento médio anual levantado lá em 2013 foi de 40 metros cúbicos de madeira por hectare ano. Tá certo? Para a gente familiarizar um pouquinho com a metodologia, quando eu falar de COI, tá, pessoal? Eu estou falando aqui de informações de mão de obra, fertilizantes, combustíveis, taxas, impostos, é tudo aquilo que o produtor paga de imediato no ato aí da compra, tá? COT é a soma do COI mais depreciação das benfeitorias, maquinários que a propriedade possui para produzir eucalipto, tá? A amortização da floresta e o prolabore, é um custo de oportunidade aí da mão de obra do produtor rural. Tá? Se ele estivesse desenvolvendo essa atividade em outra propriedade, a preço de mercado, a gente coloca um custo de oportunidade em cima da mão de obra dele gerenciar a própria propriedade. O CT, perdão, é a soma do COT mais custo de oportunidade de máquinas, benfeitorias e o custo de oportunidade em cima da terra. Custo de oportunidade em cima de máquinas e benfeitorias, a gente faz um comparativo com a poupança. Então, a gente pega todo aquele capital investido em benfeitorias, máquinas, e remunera em cima de 6%. Isso foi imposto pela metodologia do Campo Futuro. Tá? Já o custo de oportunidade da terra é em cima de um valor de arrendamento para outra atividade que o produtor teria oportunidade de arrendar essa terra para eucalipto. Tá, ok? Então, essa que é a composição aqui da metodologia nossa de cálculo de custo. Como já foi citado pela Camila, né? Como foi o desenvolvimento aí do preço da madeira vendida em pé aqui na região de Campo Grande. Tá? Lá no ano de 2013, a madeira se manteve estável, né? 2013 e 2014, um preço médio aí de venda da madeira em pé de R$ 50 por metro cúbico. Isso, média do ano. Tá? Ano 2015 já caiu para 45, e de janeiro para cá nós estamos flutuando aí entre R$ 35 e R$ 42 o metro cúbico da madeira em pé. Tá? Custo de produção. Lá no ano de 2013, o nosso custo total de produção por hectare era de R$ 11.059, passando hoje esse custo, tá, pessoal? Esse custo é a evolução desse painel lá de 2013. Então, nós viemos acompanhando mensalmente, fiz as médias anuais e coloquei aqui a média dos meses aqui. Então, a gente foi atualizando o preço dos insumos, o preço do preço da madeira, para gerar essas informações. Então, saiu de 11 mil e veio para maio desse ano aqui para 14.700. Então, a diferença aí de R$ 3.600 aproximadamente, né? A diferença é muito grande aí por hectare de custo total. Quando eu falar aqui agora, pessoal, de margem bruta, é a nossa renda bruta, é o preço da madeira vezes o montante de madeira que vende, menos o custo operacional efetivo, margem líquida, é a renda bruta, menos o custo operacional total, e o lucro é a renda bruta menos os custos totais. Então, o que aconteceu aí, né, com essa variação de preço de insumo, né, que fez com que a madeira, o custo total de produção aumentasse, e essa diminuição aí de preço de 2013 para cá. Então, no ano de 2013, os produtores saíram com a margem líquida, tá? A margem líquida de R$ 3.273 por hectare ao final de 7 anos de produção. Tá, ok? 14 já veio caindo para 1.934, o custo aumentou, o preço se manteve, mas o custo aumentou, certo? O ano de 2015 já passou a R$ 669 por hectare de margem líquida. Então, os produtores conseguiam, aí, ao final do ciclo, pelo menos pagar uma nova floresta. Tá? Eles conseguiam lá pagar uma nova floresta, reformar o seu eucaliptal ao final de um ciclo, e sobrava para ele lá somente R$ 170 por hectare no bolso. Tá? Então, ainda em cima da propriedade modal, desses valores, o produtor, pelo menos, permanecia na atividade. No mês de janeiro para cá,
tá? Já passou a ter um prejuízo econômico aqui, tá? Uma margem líquida negativa na casa aí de 600, tem meses aí de até R$ 1.900 por hectare. Tá? Então, essa que é a realidade aqui de hoje, desse painel referente lá em 2013, lá atrás. Ok? Do painel atual. O painel atual, como eu já mencionei, né, já modificou bastante o perfil da propriedade modal. Tá? Num raio de 200 quilômetros aqui, que a gente definiu dentro do painel, no raio de 200 quilômetros de Campo Grande, a propriedade modal nossa hoje ela tem 1.500 hectares. Tá? Então, triplicou a área comparada com a área lá de 2013. Tá? Sendo que desses 1.500, 300 hectares é com eucalipto. Tá? Então, de 2013 para cá, foi mais que 10 vezes aí a área de eucalipto por fazenda aí, que mais se repete na região. Tá? Então, a gente sentou, definiu com os técnicos, com quem conhece bem a região, e foi essa propriedade modal que a gente levantou. O espaçamento de plantio 3x2, valor do hectare da terra nua de 8.000, a espécie implantada continua a mesma, o ano de colheita continuou o mesmo, e o número de ciclos dessa floresta implantada, somente um. Somente um ciclo. Então, os produtores têm conduzido um ciclo e arrancado as florestas para desenvolver outra atividade que eles consideram mais atrativa para a propriedade. Tá? Forma de comercialização 100% da energia, madeira em pé, e outras atividades da propriedade, desses 1.500 hectares aqui, é a pecuária de corte. Tá? O ano zero de formação, pessoal, o manejo que a gente definiu, tá? De preparo de solo, tá? Dessecação, calagem, subsolagem, gradagem, adubação de base, controle de formigas, o plantio, coveamento, plantio e replantio das muras, adubação de plantio, controle de formiga, os tratos silviculturais. Isso aqui tudo no ano de implantação da cultura. Tá? Controle de formigas novamente, controle de mato competição, controle com herbicida pré-emergente e uma adubação de cobertura. Tá? Todas essas operações são realizadas de forma terceirizada, porém o produtor que desprende o capital para comprar os insumos. Então, todas essas atividades mencionadas, no ano zero, tá, dentro das atividades, R$ 1.500 é para fazer as operações, fazer as aplicações, e mais 723 com insumos aqui para o preparo de solo, 758 com mudas, adubo de plantio e tratos silviculturais 692. R$ 3.673 por hectare é gasto logo no primeiro ano de implantação da cultura, representando aí, pessoal, 80% de todo o investimento para formar a floresta, já destinado no ano zero. Tá? Do ano 1 ao 6, a gente lançou aí manutenção de aceros, controle de plantas daninhas somente no ano 1, após a implantação, controle de formigas e adubação de manutenção somente no ano 1 e 2. Então, o ano de plantio a gente está considerando o ano 0. Após o ano 0, faz mais 2 adubações de cobertura. Tá ok? E outros gastos que são semelhantes do ano 1 ao 6, que é contador, energia elétrica, contribuição sindical, ITR e outras taxas aí que são destinadas aí para atividade. Tá? Então, da manutenção aí, pessoal, do ano 1 ao ano 6, R$ 729 por hectare é gasto, 196 aqui com os gastos gerais. Então, mais 15% aqui da atividade só com a manutenção do primeiro ciclo, mais 4,28% aqui com outros gastos, que muitas das vezes a gente até esquece de levar isso na ponta da caneta. Tá? Então, isso é que é interessante. Quando a gente senta para fazer o custo, todo mundo já tem um valor na cabeça. Mas na hora que a gente começa, e aquilo lá, gasta.
E a gente acaba esquecendo e negligenciando esses custos. E isso tem que retornar para o bolso do produtor, todo esse investimento. Tá? Então, no ano zero, pessoal, R$ 3.673, R$ 729 do ano 1 ao 6 por hectare, mais R$ 196,69 por hectare de gastos gerais, né, aquelas miudezas lá que a gente nunca contabiliza, dando um total aí por hectare para formar a floresta até o ponto de corte de R$ 4.600. Tá? Então, todos esses R$ 4.600 aqui é destinado para uma tecnologia que a gente definiu aí de produtividade, de incremento médio anual de 33 metros cúbicos por hectare ano. Tá? Então, isso que foi definido aqui entre nós técnicos, entre os produtores e conhecedores aqui da região de Campo Grande. A madeira é vendida em pé, os produtores aqui não possuem custo com colheita e transporte da madeira. Então, ela já é vendida, né, e repassa ao produtor o valor, excluindo já esse custo com transporte e com colheita. Tá? Nisso, gera um custo, pessoal, operacional efetivo, tá, de R$ 6.310. Então, a gente colocou lá, listou algumas máquinas que a propriedade possui para fazer a implantação, para conduzir a manutenção, e também benfeitorias que a propriedade possui para produzir eucalipto. Isso aí tem que colocar na ponta da caneta também. Tá? Isso aí, chegar no final da vida útil, né, que são quando acaba a depreciação, a gente tem que renovar. Né? Renovar a floresta, a gente tem que renovar uma casa para continuar a atividade, tem que comprar uma máquina nova para continuar a atividade, comprar um pulverizador novo para continuar fazendo a atividade. E isso a gente tem que colocar na ponta da caneta. Tá? Então, deu um custo lá operacional total de R$ 6.310. Quando a gente coloca os custos de oportunidade, que a gente definiu aqui na região, que o custo de oportunidade em cima da terra é de R$ 450, tá? E isso arrastado ao longo dos 7 anos, nos dá um total lá, um custo total de R$ 11.462,16, tá? Para levar a floresta até o ano 7 e cortar ela. Tá? Quando a gente corta ela, que a gente vende, né, com um incremento médio anual ali de 33 metros cúbicos por hectare ano, preço médio de venda hoje de R$ 40, na verdade, preço médio de venda coletado no dia do painel, há um mês atrás, tá? Deu um custo operacional efetivo por metro cúbico de R$ 26,40 e um custo total de R$ 48,70. Então, daqui a gente já pode ver que a gente consegue pagar o custo operacional total, renovar a nossa floresta com o ciclo, mas a gente não consegue pagar os custos totais, que é aí que é onde o pessoal está sentindo. Né? Aqui a gente está mensurando aqui o que vocês estão sentindo realmente no bolso. A atividade realmente não está atrativa. Né? Está deixando aqui de ganhar R$ 8,70 aqui por metro cúbico. E isso aqui está deixando a atividade desinteressante e fazendo com que os produtores da região arranquem a floresta e invistam em outra atividade. Tá? Então, deu uma margem líquida por hectare de R$ 2.929. Se a gente dividir esses R$ 2.929 aqui por 7 anos, né? Isso aqui vai dar em torno de R$ 450, mais ou menos. Certo? Próximo aí de qual atividade? Que hoje está com preço ruim. Próximo de soja, né? De margem líquida isso, né, pessoal? Soja, um lucro aí em torno de R$ 800 é muito bom negócio. Não é isso? Por hectare. Então, metade aqui de margem líquida, aqui metade. Já o lucro é negativo aqui de R$ 2.000, R$ 2.200. Tá? R$ 13,60 de margem líquida por metro cúbico, R$ 8,70 de prejuízo econômico. Tá? Isso, pessoal,
gera uma taxa de remuneração lá no ano de corte de 22%. 22% de taxa de remuneração no corte, ponto de corte. Então, é a margem líquida, é o que sobrou lá, dividido por tudo que eu investi na atividade para produzir eucalipto. Me deu uma taxa de 22% no ano 6. Se a gente divide isso aí por 7 anos, está me dando aqui 3,28% de remuneração ao ano. Quanto que foi a inflação no último ano? Na casa próxima aí do 7, não é isso? Ou seja, o produtor está perdendo aqui cerca de 4% aqui do dinheiro dele. Tá? Tem atividades piores? Tem. Ela ainda está nos remunerando alguma coisa, mas a gente está vendo aqui em números que realmente a atividade não está atrativa. Tá? E esse é o trabalho aí que nós estamos desenvolvendo aí por todo o Brasil, e a gente deixa aqui algumas conclusões, né? Como conversado aqui com os representantes aqui que vieram nos ajudar no painel aqui no dia. Hoje, a região de Campo Grande tem uma alta oferta de madeira, tá? O preço médio, como a gente viu, é o principal gargalo. Se a gente for fazer algumas contas ali, voltar e fazer algumas contas, o preço médio para ter um lucro igual a zero, tá? Para pelo menos pagar lá tudo que o produtor investiu a 6%, que seria a poupança, mais o custo de oportunidade em cima da terra dele ali, que é R$ 450 por hectare, esse preço aqui tinha que ser em torno de R$ 50,95. Tá? Para a gente fazer esse ponto de equilíbrio aí de lucro zero. O produtor ganhar próximo de 6% próximo de 6% de retorno. Tá? Se a gente colocar em produtividade, o produtor teria que subir sua produtividade para 40 metros cúbicos por hectare ano, de incremento médio anual. Tá? E a gente está aqui para isso, né? Buscar outros destinos para madeira, políticas para o meio. Então, aqui hoje a gente está com uma oportunidade aqui muito grande de ver outros destinos para madeira, política aí, o senhor Walter já citou aqui hoje, né, que está fazendo para buscar alternativas para o meio, e maiores produtividades podem ser alcançadas aí pelos produtores. Tá? Então, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, ou vai ser na mesa redonda? Vai ser na mesa redonda, né? Então, fica à disposição aí de todos. Tá? Obrigado. Boa tarde.